seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira. Esse podcast já tem quase 7 anos, ou seja, o tempo passa para tudo e para todos nós. E quando falamos em carreira, isso é ainda um ponto de atenção. Qual a idade das pessoas que você encontra nas empresas em que trabalha? Ou que atende? Ou das empresas das quais é cliente? Engraçado que ao pensar nesse episódio, eu me lembrei que isso sempre foi algo que me chamou a atenção. Eu não sei porquê, mas lá no meu primeiro estágio como estudante de jornalismo, numa grande emissora de rádio, no milênio passado, eu lembro de ter perguntado onde estavam os jornalistas mais velhos. Eu só via um profissional 60 a mais na redação, além dos apresentadores. E como eu não me lembro da resposta, hoje em dia eu fico até em dúvida se eu verbalizei essa pergunta ou eu apenas pensei comigo mesmo. Mas o fato é que, se a questão da idade ainda atravessa a produtividade e o mercado de trabalho como algo a ser desmistificado, desenvolvido, respeitado, significa que ainda não é ponto pacífico. E nós estamos exatamente para pavimentar essa estrada. Até porque a longevidade nos desafia a ocupar o nosso tempo com qualidade e seria bom que também com alguma liberdade de escolha. Dito isso, apresento a nossa entrevistada, que na véspera dessa publicação teve espaço de fala num evento chamado Summit Empreender 40+, que foi realizado em Porto Alegre e já se planeja que seja anual. Um evento que quer promover essa conversa sobre diversidade etária e, quem sabe, um ecossistema nacional de profissionais mais experientes. E por aí, ouvimos a Fátima Torre, fundadora e sócia-diretora da FTCom, ela que é jornalista, empresária e referência em comunicação corporativa, estrategista digital, criadora da plataforma Fala Feminina, que trata de questões que não são tão caras aqui no Âncora também, maternidade, carreira, envelhecimento e por aí vai. Tudo bem, Fátima? Oi, tudo bem, Sabrina? Obrigada por nos atender e trazer aqui para dentro desse podcast também questões que atravessam o nosso processo de vida, né? Porque quem está vivo está envelhecendo. Mas É como isso isso ainda aí. bate, né, nas nossas carreiras, na questão do mercado de trabalho. É verdade. Isso tem muito a ver com exclusões, né? Se for mulher ainda é uma exclusão maior e é uma exclusão naturalizada. As mulheres já têm um histórico de invisibilidade, né? Em que, por mais que façam, não aparecem. É muito recente isso de ocuparmos um espaço e sermos vistas com algum valor, né? Eu esses dias estava com um grupo de médicas e uma delas disse que ela tinha mais de 70 anos e ela é especialista numa área muito rara. E ligaram para ela e perguntaram se ela teria indicação de uma médica que pudesse falar sobre o tema X, que é o tema da qual ela é praticamente criadora, né? E ela disse: por que não eu? E eles responderam: porque a gente queria renovar, botar a nova geração e tal, dar mais espaço para a nova geração. E eu perguntei: o que que tu sentiu? E ela disse: eu não ela disse, é difícil de dizer o que a gente sente numa situação em que não existem qualificação de um novo momento das pessoas velhas. Nós vivemos um novo momento. Nós somos velhas, o que, onde exatamente? Como que alguém mais jovem pode ser especialista melhor do que alguém que está trilhando há décadas um lugar onde envolve produção científica, uma série de demandas e de quesitos, né, para estar nesse lugar. E, e sempre se fica numa situação de desconforto, mas é um desconforto meio
Quando a gente. Deixa eu ver qual é a palavra. Olha a idade! Esqueceu! Não, mas uma escolha de palavra adequada, né? Já que estamos falando com o público. É interessante porque a gente é descartada, mas tem um conformismo, essa era a palavra. Aham. A gente fica pensando, puxa, mas só um pouquinho. Essa pessoa eu conheço, ela não tem a estrada que eu tenho, ela não caminhou, mas é porque ela é mais jovem. Tá, mas tá bom, tem que dar espaço para os jovens. Nenhuma dessas coisas. Dar espaço para o jovem não tem mentira nenhuma, não tem forçação de barra, nada. Mas hoje, quando eu vejo as marcas tentando rejuvenescer para Uhum. alcançar um público, sabe? O que significa rejuvenescer? O que as pessoas sabem escolher aos 20? Aos 20 eu era uma bobada, sabe? Aos 20, aos 30, eu estava mais perdido do que não sei o quê. E quando é que eu começo a entender alguns aspectos da vida, né? E juntar todos e fazer um bolo e dizer assim, tá, isso aqui é a vida, eu já entendi isso. Cara, depois de 50, no mínimo, né? E quando eu me dou conta que eu criei a minha primeira empresa aos 42 anos, e era uma empresa de assessoria de imprensa, com 2 filhos, sem trabalho, eu fico pensando que isso, uma mulher, era raro. Uhum. A, em 1995, 96. Aí, na pandemia, eu crio uma segunda empresa, uma empresa digital para quem é analógica, para quem as pessoas têm que explicar 3 vezes, ó, Colab se faz assim. Eu digo, mas não dá para comprar? E a gente só colar ali. Então, assim, tu faz um projeto digital sendo analógica e não tem problema, gente. Sabe por quê? Porque conteúdo depende de inteligência, de conhecimento, de experiência, de uma sucessão de vivências onde a tecnologia entra para tornar mais veloz o acesso ao conhecimento, a tudo isso, mas não quer dizer que isso vai melhorar a qualidade do que as novas gerações vão saber e adquirir de conhecimento, sabe? E tu vais falando, eu fico pensando aqui do público consumidor que também fez esse processo e essa jornada, né? De ter uma linguagem adequada a uma população que envelheceu diferente do que as gerações anteriores, com poder de consumo, com uma geração mais que cuida muito mais da saúde, até porque tem outras tecnologias que permitem isso. Exatamente por isso que a gente cruza o assunto da longevidade. Eu fui fazer uma nova faculdade depois dos 40, né? Então me formei em outra área, estou começando uma carreira nova. É exatamente porque eu penso, olha, eu trabalhei 30 anos numa área, mas eu tenho, quem sabe, mais 20 para me dedicar a essa. Então, esse olhar também muda, né? Do tempo de trabalho e que se a gente está se adaptando para produzir novos produtos ou empresas, de outro lado, tem o consumidor que quer consumir aquilo que a gente está entendendo essa linguagem, né? Aham, perfeito. Aham, exatamente. Eu vejo que nós vivemos num momento que está muito complexo entender o que são as coisas hoje. Está difícil até de nomear, né? Ai, parece que eu estou aqui. Ai, agora tá difícil de nomear. Uma vez a gente sabia. Sim, uma vez a gente sabia, porque existia muito pouca variedade de oferta de coisas, né? Sim. E hoje, uma das coisas que mais me cansa é escolher o que eu vou, o que eu preciso para mim, porque eu não, tu chega um momento que na vida, na verdade, tu não precisa de mais nada. A única coisa que tu precisa
é estar vivo, poder subir uma escada a cada dois degraus e chegar com o coração batendo na porta e pensar, opa, tô bem ainda, Uhum. sabe? E não importa se é ainda, eu digo ainda, mas eu estou bem, né? E eu não sei se eu fico reforçando isso porque talvez eu tenha medo de não estar bem. Humor a gente precisa ter hasta Uhum. la muerte, né? Boa. Agora, Enfim, Fátima, a tua fala nesse evento do Summit 40 a mais foi depois dos 60, o melhor projeto sou eu. Tu falas da tua idade abertamente? não desde que o momento que eu estive num evento em que estávamos gente de 30 a 70 a mais, e eu estava nesse evento, e estávamos todos na mesma vibração, todos assim, conversando, produzindo, discutindo ideias, buscando construir um projeto. E, de repente, as mulheres me perguntaram que idade eu tinha, uma mulher. E eu disse a minha idade e ela comentou com outras mulheres do espanto dela de eu ter a idade que eu tinha e estar tão bem. E aí eu fiquei, a partir desse momento, os homens, principalmente, as mulheres queriam saber como fazer e os homens Uhum. passaram a me ajudar. Passaram a me Uhum. ajudar a subir escada. Quando chegava na hora do almoço, eles me diziam isso, aquilo. Um rapaz me disse: a minha sogra tem essa aparência que nem a sua, ela é maravilhosa e tal. E eu disse: como será a aparência que nem a minha de uma mulher que mora no centro-oeste, que ele me falou? Eu disse: como será? Tu entende? Tu vira Uhum. um objeto de surpresa, sabe, eu não quero ser exposição. Eu quero ser a mulher que eu sou. Eu sou uma mulher ativa, como eu sempre fui. Eu sou filha de italianos que sempre trabalharam 7 dias por semana, e eu trabalho 7 dias por semana. Eu nunca entendi por que domingo e sábado e domingo são santos. É os dias que a gente melhor pensa e produz. Então, são santos, talvez por causa disso, né? E fui criada por um casal que era assim, acordava de madrugada, ia dormir muito tarde, e fui criada com isso, me constituiu o trabalho. Eu tive filhos, casei várias vezes, adoro tudo que eu vivi, mas foi o trabalho que me permitiu que eu me expressasse. Porque a minha expressão, ela realmente começa agora. 60, o projeto sou eu, porque como filha numa família italiana, tu não tem voz. Depois tu casa, tu não tem voz. Aí tu vai ser jornalista. Eu trabalhei em muitos jornais e revistas brasileiros. Tu vai ser jornalista, tu vai transmitir o que o entrevistado diz, o que os outros Uhum. dizem. E como assessora de imprensa, tu ainda vai falar sobre os outros. Então, Dar eu voz aos senti outros, né? dar Uhum. sempre voz aos outros. E eu sentia que eu tinha uma voz trancada na garganta. E essa voz, ela precisava sair. E ela sai quando? Ela sai em setembro, na verdade, no início de 2020, quando eu estou na minha casa e eu penso, eu quero. O que eu vou fazer da minha vida agora, com 60, mais de 60 anos? Eu tenho a minha empresa, um dos meus filhos assumiu comigo a empresa, faz o dia a dia, e agora eu estou aqui nesse lugar, nesse silêncio, e eu preciso construir outra coisa. Eu tenho um repertório eu preciso passar para fora aquilo tudo que eu vivi e que eu sentia que tinha importância, eu podia dividir com
as outras mulheres. E fui fazer uma das coisas que me apaixonou muito na vida, que é o jornalismo feminino. A fala feminina começa com um site, um blog e um Instagram em 2020. E a minha ideia era entrevistar mulheres, saber o que essas mulheres pensavam sobre a maternidade, a infância das crianças, como escolher o corpo da mulher, o peso que é ter um corpo. A mulher tem um corpo que é um território ocupado por todo mundo, pela família, pelos homens, pelo Estado, pela indústria da estética. E eu olhei para tudo isso e pensei, eu vou começar a falar sobre isso. Comecei a falar e as mulheres começaram. Eu achava que a fala era para eu falar, e chegou uma hora que eu vi que as mulheres começaram a responder e a criar uma roda de conversa que eu não esperava, não foi algo esperado. Da mesma forma que quando eu crio a minha assessoria de imprensa, eu não esperava criar aquilo que também depois se transformou. Porque eu vou fazendo, sabe? Como os italianos, vim parlando da Itália e cheguei aqui, né? E então, assim, o projeto Sou Eu, que na verdade hoje é o projeto Somos Nós. As mulheres começaram a vir e em 2023, 3 posts viralizaram no Brasil e a fala passou a ter 9 milhões de visualizações num post, 6 milhões em outro post. E aí eu me lembro que o Telmo Ramos, meu saudoso amigo Telmo Ramos, publicitário, disse: "Ô, Fátima, uma amiga de São Paulo me ligou e disse: você conhece essa gaúcha?" E ele disse: "Conheço." Aí ele me ligou e disse assim: "Essa é tu?" E eu disse: "Mas então, não é? Sou eu esta criatura." E ali eu vi que eu tinha uma coisa na minha mão, algo que só crescia. Hoje a gente impacta mais de 500 mil mulheres no Brasil. Que E o que maravilha. que isso nos diz e me mostrou? Que as mulheres querem falar, as mulheres querem ser ouvidas. Elas escrevem muito. Elas dizem: eu, se soubesse o que era maternidade, eu não teria tido filhos. Outras dizem: eu sou apaixonada pelos meus filhos, eu queria ter filhos e não voltaria atrás, mas a maternidade é muito pesada para as mulheres, sendo as mulheres mães solo ou não. Então, isso me mostrou que a fala é escuta, e eu entendi que a gente tinha que criar um, um lugar de acolhimento, né, dessa comunidade. E hoje nós somos escuta dessas mulheres em todas as áreas da vida delas. Puxa, se tu não me mandar eu calar a boca, eu não paro. Mas não, é uma delícia te ouvir. Eu fui aqui, né, para não te interromper, anotando assim 2 pontos que ecoam muito aqui. Quando tu disseste assim, o trabalho me constitui. Que é uma das razões deste podcast aqui também, do Âncora de Carreira, que é pensar o trabalho não só como uma necessária geração de renda, mas das mulheres que querem continuar trabalhando, né? E até o Âncora de Carreira nasce muito da minha relação de achar respostas entre a maternidade e a carreira. Poder fazer algo que nos realiza. Eu quero maternar, mas eu também quero me realizar enquanto profissional e tentar conciliar isso, porque a gente teve gerações Uhum. que abriram mão completamente do trabalho para assumirem a sua maternidade, outras que, para equilibrar isso, abriram mão completamente da maternidade para ir para a carreira. E a gente se vê numa geração aqui de tantas mulheres que eu converso que querem viver as duas coisas, né? Então, quando tu falas isso do trabalho me constitui, para mim reforça, né, a nossa identidade profissional. Não é só a busca do trabalho pela necessidade da renda. Aí outro ponto que tu colocaste
corpo feminino, esse território que é tão observado em qualquer idade, porque fico pensando, quando tu mencionaste o fato de, ao dizer a tua idade, as pessoas começarem a achar, né, admirável ou cuidar porque podia ser mais frágil, mas, poxa, quando a gente é adolescente, aí tem aquele cuidado porque tem um padrão. Depois, quando fica mais velho... Então, a gente está sempre devendo, né, em relação a corpo. Então, haja autoestima para lidar com isso. Sim, Né? Então, exatamente. isso tudo que pesa na nossa construção feminina. Sim. E eu sempre, eu gosto de uma frase que eu ouvi de uma amiga há muitos anos, que ela diz que o nosso corpo é um eterno rascunho a ser passado a limpo. A gente nunca chega num lugar em que a gente diz, esse é o meu corpo, eu gosto dele. Não é sobre ter autoestima, não é sobre se amar, é sobre não se boicotar naquilo que é a tua identidade. A minha identidade é de uma mulher italiana, dos quatro costados, então eu tenho um estilo, um jeito de falar, tanto que até hoje estava falando com a minha colega Laísa, eu fui ver umas fotos do nosso podcast hoje, eu abro os braços para fazer pergunta como se eu estivesse nadando. Tu entende? Então, assim, Eu me ó. reconheço nisso. Não, e quando eu vejo, eu tô derrubando coisas, eu quebro coisas, Uhum. porque eu me expresso de um jeito que eu sempre me contraí. Então, quando eu digo que agora o projeto sou eu estou dizendo, agora eu vou abrir os braços para mim mesma e deixar cair e quebrar o que vier, sabe? Eu E acho que que é por bom ouvir aí. isso. Me conforta também essa ideia. E é bom ouvir outras mulheres, principalmente com a tua experiência, dizerem isso. Vou abrir os braços e deixar cair o que for. Isso aí, vou derrubar coisas. E outra coisa, tu honra a trajetória daqueles que vieram antes de ti. Para mim, isso é muito importante. De ver aquelas mulheres lá da colônia com aquelas mãos. Uma vez eu apresentei uma tia minha numa colônia lá no interior de Santa Maria, e na colônia tem um. Tu veio da onde, Sabrina? Eu sou aqui de Porto Alegre mesmo, mas os Tomases chegaram primeiramente pela Serra Gaúcha, depois vieram aqui para a região de Guaíba e eu já nasci aqui em Porto Alegre. Ah, tá. Então tu já tá malhada. Já tô. Eu digo que um lado da minha mãe é brasileiro, porque tem de todas as nacionalidades e nativos, o lado do meu pai que é o italiano. Então eu sou bem brasileira. Sim, tu sabe que lá as colônias lá, elas tinham a colônia que eram poucas pessoas e ainda tinha lá dentro. As pessoas dizem, onde mora o mesomo? Ele mora lá dentro, que era onde terminava o limite da colônia, que tu tinha que andar muito. Então, eram pessoas que viviam muito segregadas, assim, não segregadas não é a melhor palavra, viviam fora, assim, muito em contato com a terra mesmo, né? E eu me lembro que eu levei o meu primeiro marido para conhecer as minhas tias, a minha tia Mariazinha apertou a mão e dele e disse: Ma cosa é questa mano? Sou meio um presidente? E ela ficou muito impressionada com um homem com uma mão, com uma pele tão macia. Era um homem de mão macia, sabe? Um homem da cidade. Então, assim, eu sou uma filha de colonos, mas colonos empreendedores que foram para a cidade abrir o seu pequeno negócio. Isso aí tem um valor imenso. E eu fui a que copiou isso e depois introjetei em mim. Sobre isso que tu falaste de maternidade e trabalho, eu acho que tem uma coisa que esperam que as mulheres tenham filhos como se não trabalhassem fora e trabalhassem fora como se não tivessem filhos. Sim. Porque tu vê, uma mulher passa uma noite inteira acordada, às vezes amamentando uma criança que acorda de tempos em tempos, ou que fica com febre, ou que não está bem, e no outro dia
tu é cobrada, a tua produtividade tem que estar intacta e tu tem que competir com alguém que não viveu essa mesma noite. Exato. Como que tu estabelece metas? Metas não são iguais para todos, não podem E ser, Por isso, né? por isso é importante esse espaço, ou em grupos, ou através de podcasts, ou de conversa, para que não haja uma solidão nesse sentido, né? De que possa se saber, ok, eu vou ter que lidar com as metas de quem não está conectado com a minha realidade, mas eu mesma saber que é legítimo que eu esteja cansado ou em dado momento não atinja alguma meta imposta. E que eu não estou sozinha nisso, né? Então é isso que eu sinto, porque vai ter que ser de dentro para fora, porque por enquanto no mercado de trabalho já existem algumas iniciativas, alguns lugares mais acolhedores, mas ainda se tem uma realidade predominante que é essa, que é ignora a realidade maternal ou qualquer outra dificuldade. E aí eu queria te perguntar, Mas Fátima, sobre esse momento que se parou, por exemplo, né? Pegando como exemplo, o evento de Porto Alegre num Summit 40 a mais. Que se pretende seguir e provocar a questão da diversidade etária, talvez um ecossistema de profissionais mais experientes. Qual é a tua visão desse movimento? Sim, precisamos disso? Como é que tu vês? olha, eu acho que este evento ele tenta resolver uma questão que é o pessoal do interior, 40 a mais, que não tem acesso à tecnologia, não tem acesso a um maior conhecimento, tem seus negócios, mas não conseguem, no interior, ter acesso a grupos de pessoas que transmitam experiências e conhecimento. Se tu pega um South Summit, ele é muito legal. Ele é o modelo de eventos que se tem, né? Em que tudo ao mesmo tempo agora, e um pouco aqui, um pouco ali, que é isso que representa o mundo atual, né? É tudo muito multifacetado, muito também fragmentado. Como que tu capta uma nova maneira de gestão, um novo jeito de produzir que tenha técnicas, tecnologias, enfim, até que tu tenha isso que tu falaste assim, de chegar perto de outras pessoas e ter o conhecimento e beber da experiência de outras pessoas. Esse pessoal, eles chegam nesses lugares, até para sentar é difícil, porque tu vem de uma cidade pequena, por exemplo, ou de cidades médias, onde tu tem outra visão de mundo. Tu trabalha, mas não tem essa coisa dessa correria do trânsito, dessa coisa caótica. Porto Alegre cheia de construções, 4 pistas numa rua que só cabe 2, né? E só pegar isso já é uma loucura. Então, eu acho que este encontro, neste momento, foi uma grande sacada de atender um público intermediário que até então não tinha sido pensado, sabe? Tu pensa muito em jovens, tá? Vivendo experiências, trazendo 6 salas ao mesmo tempo, falando, você vem para cá, terminou aqui 15 minutos, vai para lá, fica todo mundo de pé. Só que um cara 40 a mais, se ele tiver problema de coluna, ferrou, ele vai ter que ficar de pé durante um dia inteiro, ou sentar mal, ou comer mal. Então, assim, esse evento, eu achei que o Fabinho Vargas teve uma grande sacada, que é o projeto, né, de acadêmico dele, que é o Empreender 40 a Mais, é o livro dele. Eu acho que isso foi muito legal. E sempre que se fala que tem um evento para discutir, eu acho que sempre é bom. As pessoas têm que ir para as praças, retomar a questão da praça, da aglomeração, do todo mundo junto, conversando, trocando experiências.
Não, eu fiquei interessante, porque até pensar no sentido ergonômico mesmo, né? Das características próprias de cada idade. Que não seja nem melhor, nem pior, mas diferentes, né? Exato. Aham. E aí, já Por fechando, aí. Fátima, a gente fecha o nosso podcast sempre aqui com o que eu chamo de mentoria bibliográfica. A gente não consegue falar tudo nesse tempo que temos, então a gente segue umas trilhas de leitura também. Que livro nos indicas? Eu posso indicar 2 de uma mesma autora? Pode, fica à vontade. Tá. Eu vou citar Infinita, da Camila Macari. A Camila Macari com 2 Cs. E Dias de se Fazer Silêncio. É uma gaúcha do interior do Rio Grande do Sul, também de origem italiana, e ela tem uma escrita muito diferente do que eu vi até então. Eu me considero uma leitora com uma boa quilometragem. E esse livro me surpreendeu. Ela é muito visceral, que é o tipo de literatura que eu gosto, sabe? Aquilo que pega na dor mesmo, né? Dos personagens, das histórias. E em Infinita, ela fez algo inacreditável. Ela juntou nessa personagem, a personagem que faz a Infinita, ela junta ela faz recortes, sem citar o nome, de escritores como Sylvia Plath, a inglesa. Aliás, para saber mais sobre isso, eu convido que todo mundo assista o nosso podcast com a Camila Macari, em que ela fala desses livros e ela fala Ai, ótimo. o que mobilizou ela a fazer essa construção toda com um cenário, um painel histórico, não é? Sem citar história, sem nada. E, ao mesmo tempo, ela cita tudo e tu vai absorvendo e tu sabe assim, gente, mas isso aqui é fulano, isso aqui é ciclano, isso aqui... E não tem como isso, como aquilo, ela não cita. Mas para quem conhece, tu vê o seguinte, caramba, ela sabe... eu não sei se ela vai tocar tanta gente, mas assim, ela é visceral, mas ela é muito refinada. Chama pro teu podcast pra gente encontrar lá também o episódio com ela. Olha, tá tanto no Spotify quanto no YouTube, o FalaCast da Fala Feminina, onde isso foi há 2 meses, mais ou menos, que nós fizemos com ela. E tá na Fala Feminina no YouTube, o FalaCast. Fátima Torre, muito obrigada pela conversa, pela disponibilidade em trazer esse bate-papo aqui no Âncora de Carreira. Eu que agradeço, Sabrina, adorei. Achei que me trouxe coisas que eu gostei de pensar e repensar. E gostei muito de te conhecer pessoalmente. A gente fica conhecendo os nomes, se acompanhando, mas estava faltando essa conversa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo grande. Tchau, tchau. E a quem nos escuta, se tem algo que eu gostaria de reafirmar nesse episódio, é o que despertou muito forte em mim desde o episódio 27, que eu gravei lá em 2021, fui verificar ainda essa semana, com uma doutora que fez a sua pesquisa baseada no valor da experiência. A experiência suportando a teoria e não a teoria nos mostrando como experimentar. E depois deste vieram outras tantas conversas por aqui, mas que só tem clareado o valor das nossas vivências se soubermos olhar e organizar como aprendizado. Então, muito obrigada pela escuta, até o próximo e você já sabe, se curtiu, compartilha.